querido e santo, e umas igrejas, Senhor, tem, ó Pai querido e santo, se unido ao nosso ministério Brasil para Cristo. Senhor, se não me falha a memória, são 46 igrejas que agora, Senhor, são índias para Cristo. O Senhor tem trabalhado naquele lugar, Senhor, mesmo em meio às dificuldades e às adversidades. Eu quero orar, Senhor, e pedir a tua bênção sobre aquela nação, sobre aqueles teus filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido, continua, Senhor, a tua obra, usa os teus filhos naquele lugar poderosamente, Pai amado, que venha haver, Senhor, um despertar das nossas vidas aqui, Senhor, para estar orando, para estar cooperando, para estar contribuindo, ó Deus amado, porque é uma dificuldade, Senhor querido e santo, na parte financeira também, além da perseguição, ó Pai querido e santo, Senhor, a parte financeira também, ó Deus amado, ela é muito difícil, e nós queremos, Senhor, nos colocar agora à disposição, Senhor, para ser intercessor da Índia, e para ser, Senhor, cooperador, contribuinte com a obra missionária naquele lugar. Senhor, guarda os teus filhos que estão lá, guarda aqueles, ó Pai amado, querido e santo, a qual, Senhor, se entregaram a Ti, ser com eles de uma forma poderosa, e continua salvando, Senhor, vidas naquele lugar. Pai eterno, oramos pela vida, Senhor, do Tiago, que está fazendo a tua obra, Senhor, ali no Paraguai. Deus amado, oro pela vida do Tiago, pela vida da sua esposa. Pai amado, nós podemos, Senhor, ter a alegria de estarmos ali, Senhor, cooperando, Senhor, no Paraguai por um dia com o Tiago. Senhor, conhecemos e vimos ali, Senhor, sentimos na pele a dificuldade, Senhor, do campo missionário, e o teu filho está ali, Senhor, com uma alegria tremenda, disposto, Senhor, a fazer a tua vontade naquele lugar. Queremos pedir a tua bênção sobre a vida do Tiago, Senhor, que o Senhor venha continuar usando aquele moço de uma forma poderosa e tremenda, ser com a vida deles, ó Deus maravilhoso. Oramos e abençoamos, Senhor, de uma forma tremenda, Senhor, toda aquela obra ali na tríplice fronteira, ó Pai querido e santo, a todos os teus filhos que ali estão, Senhor, levando a tua santa e gloriosa palavra. Missionário André e família, Fabiana, Senhor amado, toma os teus filhos na tua mão, Fábio e família, Senhor amado, usa os teus filhos, Pai, que entenderam, compreenderam o chamado e se dispuseram, Senhor, a estar, Senhor querido e santo, deixando o conforto do seu país, o conforto do seu lar, o conforto e o aconchego da sua casa, para cumprir o ídolo, ó Deus maravilhoso. Senhor, ser com eles, abra porta naquele lugar, salva vidas naquele lugar, transforma vidas, Senhor, naquele lugar, através da vida dos teus filhos. Usa-os poderosamente, Senhor, de uma forma linda e poderosa. Também oramos, Senhor, pela vida do nosso missionário Josinaldo, que está conosco aqui, Senhor amado, ministrando a tua palavra. Oramos pela África, Senhor, e tu sabes, ó Deus maravilhoso, o sentimento que temos pela África, ó Pai querido e santo. O teu filho tem compartilhado conosco, Senhor, já na noite de ontem, alguns testemunhos maravilhosos, a obra tremenda que o Senhor tem feito naquele lugar. Ó meu Pai querido, o Senhor tem feito coisas grandes, Senhor, na África, e eu acredito que o Senhor ainda irá fazer muito mais. Senhor, nós oramos, Pai, para que os sonhos, os projetos, Senhor, venham ser realizados. Senhor, que no ano de 2020 o teu filho venha alcançar a meta, Pai, de, Senhor, dar o sustento para 5.000 crianças. Nós sabemos que o Senhor está neste negócio, e nós oramos porque nós acreditamos no teu agir e no teu mover. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, vai salvando vidas naquele lugar, vai prosperando aquele lugar, ó Deus maravilhoso, que a tua presença venha a ser notória. Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, repreendemos todo mal, todo laço, todo embaraço, Senhor, toda obra de feitiçaria, todo levante contra a vida dos teus filhos. Repreendemos as enfermidades, repreendemos, ó Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Usa os teus filhos naquele lugar, meu Pai querido e santo, para o louvor e glória do teu santo nome. Senhor eterno e santo. Senhor, segundo a tua vontade, Deus, que nesses dias, ó Pai, que estamos aqui na tua presença, Pai, o Senhor venha verdadeiramente, ó Pai, nos reposicionar no teu reino, Deus.
Nós precisamos disso, Senhor. Nós viemos aqui porque entendemos, ó Pai, precisamos ser movidos por Ti, precisamos ser impactados, ó Pai, nesses últimos dias, Senhor. Precisamos sair de dentro para fora, meu Pai, fomos chamados para isso, Deus. E muitas vezes ficamos acomodados, ó Pai, no nosso canto, Senhor, achando que está tudo bem. Mas quando nós vemos a realidade do campo missionário, nós vemos, ó Pai, o testemunho dos Teus filhos compromissados contigo. Nós vemos, ó Pai, o quanto estamos distantes da realidade do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nesses dias, ó Pai, venha nos impactar, venha nos moldar, Senhor, venha nos dar ousadia, autoridade, Senhor, venha nos encorajar, Senhor, a irmos, ó Pai, a termos, meu Deus, verdadeiramente, ó Pai, carregarmos as marcas de Cristo, ó Pai, em todo o tempo, meu Deus, como diz a Tua palavra, em tempo, em fora de tempo, anunciarmos o Teu Evangelho, as boas novas de salvação aos perdidos, meu Pai. Deus, não permita que vivamos uma vida, Senhor, em conformidade, Senhor, com o mundo. Não permita, Senhor, que venhamos viver a vida, Senhor, acomodada, Senhor, achando que está tudo muito bom, achando que está tudo muito belo, Senhor, achamos, ó Pai, que temos conquistado muito, quando na verdade nós conquistamos pouco, Senhor, achando, Senhor, que temos o nome de rico, Senhor, como estamos pobres, achando que, meu Deus, estamos, ó Pai, por cima, Senhor, e estamos por baixo, muitas vezes porque nós não, ó Deus, renunciamos os nossos desejos, não renunciamos, Senhor, as nossas paixões, ó Pai, buscamos, meu Deus, aquilo que é de proveito próprio. Senhor, em nome de Jesus, nos traz para a realidade, Senhor, que haja um grande despertamento no seio da Tua igreja, a começar de mim, ó Pai, para que possamos, Senhor Deus, verdadeiramente olhar, levantar os nossos olhos, ó Pai, levantar, Senhor, os nossos olhos e ver que os campos estão brancos, ó Pai, que nós precisamos sair, ó Deus, para, Senhor, trabalhar e trabalhar mais e mais, incansavelmente, porque diz a Tua palavra, aquele que botou a mão no arado, ele não pode, Senhor, voltar atrás. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nesses dias, ó Pai, venha bradar fortemente, venha se mover fortemente em nós, e venha, Senhor Deus, operar segundo, Senhor, o Teu propósito, movendo-nos em Ti, nos revestindo em todo o tempo, ó Pai, nos dotando de capacidade, Senhor, de graça, meu Deus, de prazer, desejo, meu Deus, por vida, desejo, Senhor, por alcançar os perdidos, desejo, Senhor, de estar, meu Deus, verdadeiramente transmitindo aquilo que temos recebido de Ti. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, Pai, nos esforça, Deus, venha, Senhor, cumprir o Teu propósito em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, usa-nos como instrumento nessa terra, nos ajuda, Senhor, a entendermos, ó Pai, e a vivenciarmos isso, ó Pai, a olhar com o Teu olhar, a amar como o Senhor amou, ó Deus, a ter misericórdia, Senhor. A Tua igreja, muitas vezes ela fica retrancada, Senhor, fazendo o papel de juiz, fazendo o papel, Senhor, de condenador, ó Pai, quando na verdade fomos chamados para amar, para, Senhor, ter misericórdia, Senhor, estender a mão, assim como o Senhor estendeu para conosco. Pai, em nome de Jesus, nos enche, Senhor, enche o nosso coração, enche o nosso coração com este amor, ó Pai, com esse desejo, com essa graça, Senhor, de sairmos, Senhor, pelos cantos, de sermos ousados, Senhor, em transmitir a palavra da verdade, a palavra que liberta, Senhor, em sermos testemunhas vivas, Senhor, do Senhor Jesus, ó Pai. Esse é o nosso desejo, é o nosso pedido, ó Pai, é o nosso clamor, ó Deus, nesta tarde, ó Pai, em nome de Jesus, nos impulsiona, Espírito Santo, a trabalharmos incansavelmente pela Tua causa, Deus. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Pai. Pedimos que o Senhor venha conduzir tudo de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade. Que no nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, venha continuar operando e nos impulsionando, Senhor, a trabalhar, a fazer, Senhor Deus, o melhor. Pai Santo, Pai amado, que o Senhor venha, ó Pai, nos capacitar, ó Pai, a Te ouvir e continuar Te ouvindo, Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a adoração em nossos lábios através do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos dê, ó Senhor,
a vontade, dia após dia, ó Pai, de nos levantar, Senhor Deus, e continuar a fazer a obra redentora da evangelização, de fazer a obra redentora, ó Pai, que traz, ó Pai, as nações ao Teu encontro. Meu Deus, que pelo poder que há no nome de Jesus, o Senhor vem estar ministrando sobre nossa vida. Abençoe a cada um de nossos irmãos que aqui estão, ó Pai. Ministra poderosamente, Senhor. Nos usa, Senhor, neste lugar e nos abençoa, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Faz o Teu querer, faz a Tua vontade, Pai, pois Tu és santo. E nós Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Assim, pais amados, boa tarde. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Aleluia. A beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Você está feliz de estar esta tarde na do Senhor? Eu estou muito feliz. Eu queria que você cantasse comigo essa canção. Ela é até um pouquinho antiga, mas fala muito comigo. E ela diz assim: passar diante de ti toda a tua vontade, anuncia o
continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. A tua palavra não passará. Grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as botas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está a sua unção sobre nós. Aleluia. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Você pode louvar? É nesse Senhor que eu e você temos que confiar. Não importa a dificuldade, não importa os levantes, esse Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Aplauda o Senhor. Aleluia. Saúdo a todos nessa tarde com a paz do Senhor. Amém, né, irmãos? Que dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós estarmos aqui nessa tarde, para ouvirmos mais um pouquinho e chorarmos mais um pouquinho com as coisas que o Senhor tem feito, né? Nós vamos ler aqui em Filipenses 3:20, né, que é o tema da pré-conferência. Mas a nossa pátria está no céu, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aguardando, esperançosos a sua volta. Quem está nessa tarde esperançoso, aguardando a volta do Senhor Jesus? Estamos aguardando, né, irmãos? Porque desde o dia em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, o que a gente espera dessa vida? Nada. A gente só espera que Ele volte para nos buscar. E quando eu estava pensando, hoje que o Paulo me falou, Simone, é você que vai falar, que vai ler o versículo? Eu pensei, meu Deus, é tão lindo, é tão sério, né, esse tema, que nós não somos daqui, que nós não temos que ficar esperando nada desse mundo. E eu me lembrei de quando eu era criança, que graças a Deus, desde que eu nasci, eu sirvo ao Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos.
E eu lembrei que quando a gente era criança, a gente cantava os hinos da harpa. O Marcos falou dos louvores antigos, mas são louvores que ficam dentro da nossa alma, gravados para sempre, irmãos. E quem é que nunca cantou esse louvor? Irmãos, me perdoem pela minha voz, mas eu não posso deixar de cantar esse louvor hoje aqui com vocês. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos nós podemos acordar e falar: vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. Agora eu vou estar chamando a Andréia, que ela vai estar fazendo a intercessão. Paz do Senhor, igreja. Oremos ao Senhor nesta tarde, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor tem preparado esse momento para falar conosco. Porque esse momento é para nós nos alegrarmos e saber que nós não somos daqui. Estamos aqui somente de passagem. E nós queremos fazer algo lindo nesta tarde. É de dizer que nós não somos daqui. E essa palavra vai chegar aonde tem que chegar. Eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo em nosso meio. Oremos ao Senhor. Interceda comigo. Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, por esta tarde. Obrigada, meu Senhor, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos comprou. Senhor, foi preço de morte, foi preço de sangue, Senhor. E nós entendemos o plano da salvação, ó Pai. E como, Senhor, queremos interceder nesta tarde, papai. Olha, Senhor Jesus, queremos interceder pelos missionários. Olha, Senhor, queremos colocar nas tuas mãos o missionário Josinaldo, Deus, a sua esposa, os seus filhos, ó Pai. Aonde ele colocar, meu Senhor, os seus pés, ó Pai, seja com ele. Olha, Pai, coisa linda que o Senhor está fazendo. E queremos pedir mais e mais, sabe por quê, Pai? Porque tu és grande, porque tu és poderoso, Senhor. Tu pode fazer muito mais, infinitamente mais daquilo que nós pedimos, meu Senhor. Senhor amado, interceder pela África. Eu não sei como se achegar diante do teu trono. Eu não sei como me achegar com as palavras. Mas Espírito Santo, alcança, meu Senhor. Porque tu é um Deus de perto, um Deus de longe. Tu é aquele que faz grandes obras. E grande obra o Senhor fez na cruz do Calvário. Tu fez por mim, Senhor. Tu fez pela África, Senhor. E queremos, Pai, nesta tarde, Senhor, falar diante de ti, ó Pai, que esse povo é teu. Que esse povo é teu. Senhor, eu quero clamar pelas crianças nesta tarde, papai. Aonde estiver uma criança, aonde estiver um pecador, aonde estiver um perdido, diz a tua palavra, meu Senhor, que o Senhor veio, Pai, para os doentes, para os pecadores. Então é no nome de Jesus, ó Pai, cerca com as tuas mãos fortes, com as tuas mãos poderosas. Coisa boa é servir esse Deus grande, esse Deus que se manifesta. Nós não ouvimos não, Senhor, somente a tua voz, mas nós conhecemos o Senhor. E Deus, toma a família, Senhor, do missionário Fábio em tuas mãos. Estou eu intercedendo junto com a tua igreja, Pai. Alcança onde ele estiver, aonde a sua esposa estiver. Olha, Senhor, faz prosperar o trabalho. Vai de encontro ao coração, meu Senhor, nesta tarde. Coisa boa é saber que o Senhor ouve. Coisa boa é saber que o Senhor responde. E diante dessa intercessão, papai, aonde tiver, Senhor Jesus, um perdido, um doente, um pecador,
Santo, é o Senhor que convence o homem, é o Senhor que faz o trabalhar, meu Senhor. Coisa boa é essa, meu Deus, é a gente entender que os céus estão abertos. A coisa boa é essa, é entender o plano da salvação, porque nós não somos daqui, Senhor. Toma tudo em tuas mãos nesta tarde, Deus, e nós te engrandecemos, nós te adoramos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem dado refúgio, o Senhor tem dado socorro, o Senhor tem sido o nosso auxílio, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. E as palmas louvam e agradecem o nome do Senhor. Pode sentar, meus irmãos.
Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, Hosana, Hosana. Tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. E tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vou chamar aqui já o Josinaldo para cá. Quem cansou de ouvir o Josinaldo ontem, irmãos? Ficou cansado? Ninguém? Então vamos ouvir ele mais um pouquinho, né? Hoje ele promete que vai terminar exatamente 5:50. Amém? Deixa eu orar com o Josinaldo aqui. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, te agradecemos, Senhor, pela instrumentalidade do teu filho, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor ministra aos nossos corações através de testemunhos, através da tua palavra, através, Senhor Deus, da vida, Senhor, de exemplo do teu filho. Senhor,
Nós pedimos que o Senhor continue mantendo-o assim, Senhor, aonde quer que esteja, Senhor, seja ele uma bênção, Senhor. Assim, ó Pai, como o Senhor falou, ó Deus, que seria, ó Deus, com Abraão, eu tenho certeza que o Senhor é com esse teu filho, Senhor. E ele tem ido às nações, tem ido, Senhor, aonde muitos de nós não podemos ir ou não queremos ir. Ó Deus, ele tem ido, Senhor. Então abençoa, Senhor, abençoa poderosamente, Pai. Ó Pai, que ele venha edificar a nossa fé através de testemunhos, que ele venha edificar a nossa fé através da tua palavra, Senhor. Usa ele como instrumentalidade bruta, Senhor, que o Senhor tem sobre a vida dele, para que nos lapide, Senhor. Ó Deus, porque a tua palavra, Senhor, nos fala que assim como o ferro, Senhor, afia o ferro, assim, ó Pai, um irmão, ó Pai, deixa preparado o outro irmão para o bom trabalho, Senhor. Trabalha então em meu coração através do teu filho, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Boa tarde, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou muito feliz de estar nessa tarde, né, com os amados irmãos, daqui a pouco início de noite, e nós sabemos que Deus, Ele já começou desde o início do culto falando conosco, certamente Ele vai continuar falando porque Ele é Deus, e Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, falando sobre mim, ali eu estarei, e é maravilhoso. Eu estou assim muito feliz, grato a Deus, quero agradecer a amada igreja, na pessoa do nosso pastor José Raimundo, nosso querido pastor, nosso pastor presidente, nosso líder, e eu quero assim, de uma forma muito carinhosa, agradecer o Márcio, né, o Anderson, ao qual ontem eu agradeci aqui, pois a gente ficou vários meses falando sobre esses dias que estaríamos juntos, e aprove a Deus de nos manter, nos guardar, nos preservar em vida, e hoje estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, né? Quero agradecer a nossa querida irmã Jéssica, com toda a amada família, os filhos deixaram o quarto lá para nós, eu e o Wagner, missionário Wagner, estar dormindo lá ontem, tão confortáveis, né? E hoje participando ali no almoço, tão maravilhoso, com a mãe e o pai ali do nosso querido irmão Márcio, ao qual nos tratou de uma maneira tão maravilhosa, e depois do almoço realmente era necessário tirar um cochilinho, né, Anderson? Mas não foi possível, porque o rango lá foi pesado, irmãos, foi forte, então realmente, eu estou feliz, realmente grato a Deus, de poder conhecer, como diz o missionário Wagner ontem, mais uma parte do povo de Deus, que vai morar na glória, meus amados, que vai morar no céu. Isso é o que nos alegra, é saber que vamos morar com o Senhor Jesus, e esse tempo já está chegando, mais um pouquinho de tempo, aquele que prometeu que viria, Ele virá, amados. Só temos que continuar perseverando, combatendo o bom combate, correndo a boa carreira proposta por nós, por Deus, para nós, e guardando a fé no Senhor Jesus. Eu louvo a Deus nessa tarde, poder estar com meu amigo, um amigo chegado, um amigo realmente, que Deus nos uniu assim no amor, no respeito muito grande, nosso missionário Anderson. Eu chamo ele de missionário, apóstolo do nosso Brasil. Deus tem usado ele de uma maneira tão maravilhosa para a nossa nação, levando assim um despertar em todos os nossos estados do Brasil. E há pouco tempo mesmo foi na Aparecida, né, Anderson? Na Aparecida do Norte, e ali podemos considerar a Aparecida como, vamos dizer assim, um campo minado mesmo, como os países de portas fechadas. E ouvindo o missionário Anderson falando o que Deus fez ali, realmente me alegrou meu coração muito, sabendo que mais de 500 irmãos jovens se uniram e enfrentaram esse desafio, levando as boas novas de salvação, e no lugar que mais de 30 pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, Deus está salvando, irmãos, Deus está levantando a nossa nação, Deus está escrevendo a história. Entre Malaquias e Mateus há uma página branca, e Deus ali, Ele quer que você escreva a tua história, Ele quer que eu escreva a minha história, irmãos, e é maravilhoso poder fazer a obra de Deus, ficar agarradinho na cruz do nosso Senhor Jesus, amém? E eu estou muito feliz, Anderson, de poder estar com meu amigo aqui. Realmente louvo a Deus pela vida do Anderson. Chegou um tempo que eu e minha esposa estávamos muito cansados, e missionário, ele é gente, né, como nós estávamos falando hoje, né, Márcio? E o missionário, quando desce de um púlpito, né, ele, às vezes, né, o missionário, ele espera ou alguém perguntar, quando chega do campo, como você está?
né? Não como estão os trabalhos, não como estão a obra, mas como você está, como está tua esposa, como está teu filho. E são raras vezes que as pessoas perguntam como nós estamos, e muitas das vezes como os trabalhos estão, né? E eu me lembro o ano 2017, eu estava em um simpósio, em um fórum de manhã, no domingo de manhã, o missionário Anderson perguntou: Josinaldo, eu sei que sempre você fala de sonho de África, sonho, mas fala um sonho teu para nós. Era um coffee break, irmãos, a gente estava com espaço, ia retornar, e eu falei: um sonho meu o sonho meu da minha esposa é de um dia, já faz 20 anos esse sonho, é de fazer um cruzeiro, mas não é um cruzeiro atravessando o mundo, é um cruzeiro aqui, sai de Santos e chega na Bahia, depois volta, 10 dias no mar, beira a costa, né? E o Anderson: esse é um sonho? Tá bom então. E quando voltamos do coffee break, o nosso missionário Anderson já tinha feito a bagunça entre outros irmãos lá, a bagunça santa, e ele falou: Josinaldo, a passagem para o teu cruzeiro com a tua esposa, de lua de mel de dezembro, já está garantida, já está aqui. E eu louvo a Deus, porque Deus usou o missionário Anderson assim para realmente nos proporcionar aquilo que eu estava precisando com a minha esposa. 12 dias no alto mar, mas nem os filhos ligaram, irmãos. Imagina, ninguém ligou, irmãos amados. Eu abri a portinha assim, de frente para o mar, e ficava assim, só se maravilhando daquele mar gostoso. Irmãos, Deus ele cuida, né, irmãos? E eu louvo a Deus, e isso eu levo para o resto da minha vida, antes, como Deus tem te usado para a minha família, minha vida, viu? Estou feliz de estar com meu amigão o meu amigão Wagner, missionário Wagner, esteve ontem, e o missionário Wagner está indo com a família e 3 filhos para o Togo, irmãos, né, em fevereiro, dia 2, e tem um desafio grande, comprou a passagem essa semana, e agora precisa pagar as passagens, né, precisa pagar as passagens, pela fé ele comprou, muito caro, precisa comprar os móveis lá, precisa alugar casa, e lá na África você tem que pagar de 8 meses de uma única vez, é um desafio grande, mas é uma flecha que está sentada, prontinha para ser lançada, irmãos, e ele está aí com a família para ser lançado para o Togo. Então realmente que os irmãos possam orar pela família do Wagner, e ele trouxe os cofrinhos que depois no coffee break ele vai estar colocando, e depois ele vai explicar melhor. Mas abraço, irmãos, vocês são uma igreja aqui, Jockey Club aqui, vocês gostam do desafio, né? E quem diga Togo, né, Burkina Faso, que tem vivenciado realmente os milagres de Deus, e Deus usando vocês aqui do Jockey Club para proporcionar grandes oportunidades para nós, amém? O evangelho é risco, irmãos, andar com Deus é risco, realmente todos os homens que decidiram andar com Deus, eles sabiam que era um risco. Abraão andou com Deus sabendo dos riscos, Moisés andou com Deus sabendo dos riscos, todos os homens andaram, mulheres andaram com Deus sabendo que haveria um risco. Na verdade, Deus sempre chamou pessoas que sempre estavam trabalhando para andar com Ele, amém? E eu trago os abraços da minha esposa, né, para toda a amada igreja, o abraço da minha esposa, meus filhos, e ela desejava estar aqui. E ontem eu falei para os irmãos que eu contaria um pouquinho dos meus filhos, né, meus 2 filhos, Felipe, 20 anos, e o Guilherme, 13 anos, tá bom? E eu vou falar um pouquinho deles também para vocês conhecerem. Ontem eu falei muito de mim, da minha esposa, nosso casamento. E meu filho Felipe, com 7 anos, quando eu falei que nós íamos para a África, ele falou: pai, eu vou para a África, mas quando eu completar 19 ou 18 anos, 18 até 20 anos, eu quero voltar para o Brasil, quero casar com uma brasileira, eu quero continuar aqui, cultuando, sendo dizimista, quero arrumar um trabalho, e eu quero fazer faculdade de música, porque, como eu expliquei ontem, ele é músico desde 5 anos, ele toca todos os instrumentos, já deu aula na África para os jovens, e chegou agora a idade de 20 anos, e ele chegou, minha esposa: não, ele não vai ficar não, amor, ele falou só por falar. Aí ele foi e tirou a carta de motorista, eu falei: vai ficar. Depois ele tirou a carteira de trabalho, sozinho. Aí eu falei: vai ficar? Ela: não vai não. E esses dias, quando nós chegamos, ele mandou os currículos para as empresas, e 15 dias, uma empresa multinacional, Companhia Suzano, chamou ele para trabalhar ali, uma empresa muito boa, e ele está super feliz. E esses dias ele recebeu o primeiro salário dele, tirou o dízimo bem bonitinho dele, chegou com uma cesta básica, uma roupa cinza, né? E eu me lembrei e falei: filho, eu estou te vendo entrando aqui em casa hoje, e eu me lembro quando eu chegava com a minha cesta básica, né? A gente abria todo desesperado para ver o que tinha dentro, e você com esta roupa me lembrou eu, porque o Felipe se parece muito comigo, na fisionomia, né?
E ele falou: pai, mãe, ninguém abre essa cesta básica, porque nós não precisamos dela. Nós vamos entregar na igreja para que eles ofereçam a uma família que precisa. Eu, ai, coisa linda, né, irmã? Então, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, irmãos. E mais tarde, ele não vai desviar dele, vai te imitar. Você é o melhor exemplo que teu filho vai te imitar. E o meu filho Guilherme, desde os 3 anos de idade, é o de 15, né? O Guilherme, eu falava: filho, aponta para a África para a gente tirar nossa foto bonita. Ele apontava para a China. E aí foi passando, foto de 4 anos, foto de 6 anos, foto de 10 anos. E ele: pai, eu vou para a China, pai, eu vou para a China um dia, eu quero falar igual chinês. E eu falava para minha esposa escondida: amor, você vai passar, calma o coraçãozinho, né? E ela: amor, estou levando isso muito a sério. Quando chegou o ano passado, ele falou: pai, chegou a hora de estudar o mandarim. Eu já falo espanhol, já falo inglês, já falo francês, e agora eu quero estudar o mandarim. O mandarim é a língua oficial da China, e fala-se o inglês também, mas a língua oficial é o mandarim. E ele falou: pai, eu preciso, porque com 18 anos a 19, eu quero morar na China, quero comprar uma fazenda, casar com uma chinesa e fazer a igreja subterrânea lá, a igreja escondida, porque ainda o comunismo ainda é o que predomina. Então ele falou: eu quero ter uma fazenda, cuidar de cavalos e fazer uma igreja escondida. E aí ele começou a estudar o ano passado o mandarim. Irmãos, do ano passado até este ano, meu filho já está falando mandarim, já está escrevendo mandarim, já estamos em contato com o missionário na China. E eu falei para minha esposa: acalma o teu coração, acalma o teu coração. E realmente ele tem falado só de China, e esse tem sido o caminho, né? Nós oramos para que eles permaneçam nesses desejos, que agrada o coração de Deus. Claro que os filhos têm sonhos próprios, eles têm vai ter um ministério próprio deles, mas todo pai, toda mãe, eles desejam que os filhos acompanhem, mas nem sempre eles vão acompanhar. Então até hoje o Guilherme está falando da China, eu não sei amanhã, né? Às vezes encontra uma brasileira dentro da igreja aí, como eu conheci a Dani, e aí o sistema muda todinho, né, irmãos? Então a gente só ora e deixa no coração. É igual Jacó fazia com José. José falava aquelas coisas estranhas, os irmãos ficavam bravos, e a mãe e o pai guardavam no coração em silêncio, né? Porque eles temiam mesmo frustrar o filho, e criam que Deus poderia fazer o que José estava falando. Um sonhador, né? Então nós temos somente que guardar os bons princípios, guardar aquilo que o Senhor nos deu de bom, de melhor. Porque as 2 instituições que Deus instituiu sobre a terra é a família, irmãos, e é a igreja. E o diabo, nesses últimos dias, ele tem tentado contra a igreja do Senhor e contra a família do Senhor. Nós vemos em toda a história de Israel sempre eles combatiam as guerras em campos minados, sempre eles travavam as suas guerras. E o mais interessante, que quando Israel ia para o combate contra os filisteus, contra todas as outras etnias, contra todos os outros povos, o povo dos filisteus, os reis, eles enviavam seus cavaleiros aos montes, aos vales às vezes, mas sobretudo os montes, e eles iam para ver não a quantidade de armas que os soldados de Israel tinham, não a quantidade de cavaleiros que Israel tinha. Eles não estavam preocupados com a quantidade de soldados que eles tinham, eles não estavam preocupados com o tanto de cavalos que Israel tinha. A ordem do rei era: vai e veja se a arca do Deus deles está no meio deles. E nós vemos na história de Israel que quando os inimigos retornavam para o seu rei, para os seus batalhões, eles falavam: rei, a arca do Deus de Israel está no meio deles, e nós vamos perecer, porque o Deus de Israel está no meio deles. Irmãos, quando o inimigo te olha na tua casa, quando o inimigo te olha na faculdade, quando o inimigo te olha na rua ou em qualquer lugar, o inimigo, ele precisa ver Deus na tua vida, irmãos. Se ele ver Deus na tua vida, meus amados, ele não tem forças para combater contra a tua casa, queridos. Ele precisa ver Deus em mim, ele precisa ver Deus em você, porque realmente, irmãos, nós somos a arca do Senhor sobre essa terra, somos os porta-voz do nosso Deus. Isso é muito maravilhoso, amém, queridos? Eu queria ler com vocês aqui, aproveitando vocês sentadinhos, uma passagem pequena, para mim realmente poder compartilhar os testemunhos com vocês, ali em Mateus, no capítulo 22, no capítulo 14, no versículo 22, no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo
Amém, irmãos? Todos acharam o versículo 22 aí? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, ele anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, ali estava sozinho, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar por cima do mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, por eles, logo lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amém, amados? Amém, queridos? Vocês podem fechar aí a Bíblia, por gentileza? Uma passagem muito conhecida, amados, pregada até por criancinhas. Já vi meninos pequenos ministrando esta palavra, que Jesus andou sobre as águas. Eu queria dizer para os irmãos nesta tarde um pouco, o Senhor queimou meu coração para compartilhar um pouquinho com vocês, porque missões, amados, o evangelismo, andar com Deus, ser crente, como eu disse ontem, nunca houve romantismo. O crente que ele levanta a mão para se render a Jesus, na verdade, ele tem que entender que ele padecerá perseguições. Filipenses diz que todo aquele que quiser viver o evangelho piamente, eles vão padecer perseguições. Porém, Colossenses 2:9 vem dizendo que foi nos dado o privilégio de não somente crer no Senhor Jesus, também, porém, de padecer por causa do evangelho. Na verdade, o evangelho em toda a sua história foi escrita com sangue. Nós somos o resultado do sangue dos mártires, na verdade. A igreja de hoje não é nada mais, nada menos o resultado do sangue dos mártires que entenderam o evangelho na sua simplicidade, na sua universidade e na sua exclusividade. O evangelho nesses 3 pontos, se eu e você conseguimos entender que o evangelho, ele é simples, que o evangelho, ele é universal e que ele é exclusivo, somente a palavra pregada, irmãos, somente ela pregada, ela faz aquilo que precisa ser feita. Nós não precisamos enfeitar a cruz, não precisamos enfeitar o evangelho, não precisamos vir com uma teologia às vezes que está fora do contexto de onde o Senhor te colocou nessa exclusividade da palavra, do evangelho, da mensagem. Porque, irmãos, a mensagem do evangelho, ela sendo simples, ela sendo universal e ela sendo exclusiva, ela realiza vida nas pessoas que precisam de vida, irmãos. É maravilhoso porque sempre quando eu olho a Bíblia, irmãos, sempre quando eu medito nela, quando eu paro para ler na minha casa, ou onde eu estou, eu sempre vi o evangelho, realmente, missões, como um ato de risco, se arriscar com Deus. A pergunta hoje que paira sobre as igrejas, o problema não é Deus não querer fazer, como ministramos ontem, é Deus, Ele continua fazendo, porque Ele é o mesmo Deus. A questão é, irmãos, até onde eu estou disposto a me arriscar com Deus? Até onde você está disposto a ir com Deus, se arriscar com o que você é, com o que você tem e com o que você faz? Então, irmãos, a melhor maneira que eu e você precisamos entender, o problema não é Deus, Ele não querer fazer mais além do que Ele tem feito. O problema é que, às vezes Deus fala, vem filho, e nós temos 2 vozes que pairam sobre os nossos ouvidos e sobre a nossa mente o tempo todo, irmãos. Nós vimos aqui a palavra do Senhor Jesus dizendo que já era a 4ª hora, ou seja, de 3 horas da madrugada. O vento batia ao contrário, o barco estava no momento do mar agitado. A Bíblia diz que Jesus, ele anda por cima do mar, e eu vejo assim uma cena maravilhosa e muito estrondosa, um pouco aterrorizante também,
porque eu consigo ver Jesus parado longe. Os 12 discípulos, irmãos, eles começam a se agitarem e se gritar: é um fantasma. Pessoas que andaram com Jesus, pessoas que comeram com Jesus, dormiram com Jesus, viram os milagres, eles veem Jesus sobre as águas, e eles se aterrorizaram, e dizendo que era um fantasma. E aí, meus amados, quem é discípulo próximo, ele se arrisca com o Senhor. Aquele que ele não escuta a voz da multidão, mas ele se concentra na voz que está diante, porque Jesus falou: não temais, sou eu. Ele falava: não temais, sou eu. Mas o problema, meus amados, que para andar com Jesus sobre as águas, você precisa sair do barco. Aí está o problema. Para andar com Jesus sobre as águas, você precisa se arriscar saindo do barco. Zona de conforto, zona de proteção, zona de podemos dizer assim, tá cômodo, tá bem, tá gostoso. E ali, irmãos, em um lugar que você está se sentindo protegido, em um lugar que você está ali aparentemente confortável, aparentemente tudo bem, é o momento que Jesus fala: não temais, sou eu, saia desse barco e se arrisque comigo sobre o mar. Mas, irmãos, andar com Jesus sobre as águas é um grande problema. Os pregadores se enfatizam muito a hora que Pedro ele afunda um pouquinho e Jesus fala: homem de pouca fé. E não, irmãos, em toda a história da humanidade, toda a história da Bíblia, depois de Jesus, irmãos, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Salomão, nenhum outro homem, ele ousou, irmãos, andar por cima das águas. Somente este homem chamado Pedro, porque ele se arriscou, porque quando ele disse: Senhor, se é tu mesmo, o meu Senhor, dá uma ordem, uma palavra, que eu vou até o Senhor. E ali, meus amados, o mais interessante que eu amo nessa palavra é que quando eu vejo o barco e eu vejo os discípulos falando assim: quem já ouviu isso na sua vida? Você está doido, Wagner? Wagner, você vai morrer. Wagner, vem para cá. Wagner, você está pirando, cara. A tua esposa, os teus filhos, Wagner. Wagner, você não está pensando bem. Wagner, você vai morrer. Vem para conosco, fica aqui porque aqui está seguro, aqui está bom, aqui está protegido, Wagner. E o Wagner, meus amados, ele vai dando os passos, aleluia, ele vai dando os passos. Mas chega um momento, meus amados, que os discípulos, eles estavam ali protegidos. Jesus, ele parado, dizendo: vem Pedro, sou eu, vem Pedro, sou eu, sai desse barco, passa para andar sobre as águas. E Pedro, meus amados, ele tinha a voz dos discípulos e a voz de Jesus: vem, fica, vem, fica, vem, fica. E ele dizendo: vem Pedro, se arrisca comigo, se doa, se arrisca quem você é, porque eu sou contigo, aleluia, aleluia. E eu fico imaginando essa cena, meus amados. Pedro, ele vai sumindo da vista dos discípulos, e Jesus está no meio do mar, as ondas batendo, e Jesus queria que Pedro, irmãos, ele desse o primeiro passo, para que ele pudesse traçar o caminho sobre as águas, e Pedro sentiria, todos os passos, a presença do Senhor, como o único protetor, como o único guardador, como o único consolador dele, como o único Deus, ali no momento que ele estava indo diante dele. Irmãos, eu vejo Pedro, eu imaginei um barco médio porte, com aquele biquinho, e Pedro, os discípulos: não Pedro, e Jesus: vem meu filho, se arrisca comigo. Irmãos, eu imagino Pedro, porque aqui é só água, irmãos, os discípulos e Pedro, ele segurando na polpa, aqui na borda do barco. E aí ele começa a olhar a água agitada, e ele molha o pé, irmãos. Ele desce, só com o pé, segurando na polpa do barco, segurando na borda do barco, queridos.
Porque ainda os 4 dedinhos de Pedro ainda não mostrava se arriscar com o Senhor. Ainda ele estava sobre a água, queridos. Mas eu imagino o momento que Pedro, irmãos, ele ousou se arriscar com o Senhor. E a passo que ele foi dando, meus amados, ele solta a mão. Os discípulos que mandaram ele ficar no barco, que falaram: o teu ministério não vai dar certo. Olha, tua família, vamos dizer assim: olha, Pedro, você está se arriscando demais. Você vai morrer, as ondas vão te afundar. É um fantasma, não ouça ele, Pedro. Pedro, é risco demais, você não vai se dar bem na tua vida. Volta, Pedro. Mas quando Pedro solta os 4 dedinhos da madeira do barco, queridos, os discípulos falaram: morreu. Não avisei que ia morrer? Não avisamos? Que ignorância para andar com Jesus, irmãos. Realmente precisa mesmo de ser loucura para esta humanidade, queridos. Agora eu imagino Jesus parado, irmãos, e Pedro dando o primeiro passo, dando o segundo passo, e Jesus dizendo: vem, Pedro, se arrisca comigo, vem até mim, porque sou eu que te chamo. Irmãos, Jesus, ele traçou um asfalto em cima do mar, dizendo: Pedro, vem, se arrisque comigo, vem, Pedro, porque as coisas que os teus olhos não viram, as coisas que os teus ouvidos não ouviram, as coisas que o teu coração não subiu, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que se arriscam com Ele, andando sobre as águas. Aleluia, aleluia. Você precisa se arriscar mais com Deus. Quem você é, o que você tem e o que você faz, porque tudo vem dele, tudo é para ele, todas as coisas nos céus e na terra. Não há, irmãos, alguém que não respire ou respire, que não diga: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi se arriscando na África, somente para se arriscar. Missões, não existe missões como missõezinha. Em todas as histórias dos heróis da fé, todos os homens, desde Martim Lutero, Hudson Taylor, Shed, desde todos os homens, William Carey, todos esses homens, irmãos, quando nós vamos ler a história deles, todos eles pagaram um alto preço por missões, porque eles ousaram andar sobre as águas, eles se arriscaram quem eles eram para andar com Jesus. Nós vemos Livingstone, missionário Livingstone inglês, ele vive sobre uma tribo africana, ele morre na tribo africana, eles iam enterrar o corpo, a família veio para buscar o corpo de Livingstone, e o chefe da tribo fala: não, o corpo vocês podem levar para a Inglaterra, porque o corpo pode levar para vocês, mas o coração de Livingstone sempre esteve aqui na tribo. Então nós pedimos encarecidamente que o coração de Livingstone fica enterrado na África. E até hoje, irmãos, eles dizem que tem um lugar memorial com o coração do missionário Livingstone enterrado no seio da África do Sul. Ali, meus amados, o corpo foi levado, mas o coração dele era o tempo todo se arriscando ali nas tribos da África do Sul. Sabe, queridos, não há outra maneira de fazer missões, de viver missões. E quando eu falo missões, eu estou falando em um âmbito geral. As pessoas falam: Josinaldo, se eu tivesse o chamado que Deus teve para você, eu iria também. Se Deus me fizesse o chamado, como fez com o missionário Wagner, como com o André, como com o Marcos da Itália, o Ebrahim, o César, todos os missionários que estão na Missão Desafio, se Deus me chamasse, eu também iria. Porque se Deus chamar, é porque Ele vai capacitar, Ele vai prover. Mas na verdade, segundo Coríntios 5,18, diz assim que nós fomos reconciliados com Deus. Todos nós fomos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus Cristo. E nós recebemos o ministério da reconciliação. E a ordem imperativa de Jesus em Atos é: eu vou dar poder para vocês, não para você. Eu vou encher vocês do meu poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. É simultaneamente, tanto como onde em. É simultaneamente. A tua casa é um campo missionário. Faculdade é um campo missionário, o Uber é um campo missionário, na tua escola é um campo missionário, a tua vizinhança é um campo missionário, na empresa que você trabalha é um campo missionário, onde você estiver, porque o campo é o mundo, meus amados. Amém, queridos? Então, é por isso que no livro eu substituí a palavra chamado
para disponíveis ao Senhor. Quem já começou a ler o livro, vai perceber que eu coloquei no lugar de chamado, disponíveis para servir. Porque, meus amados, uma vez que você tem um chamado, você pode morrer com o chamado e não fazer nada. Mas quando você está disponível ao reino de Deus, aí o Senhor, Ele vem, te chama, você se arrisca com Ele, meus amados, e você anda sobre as águas. Porque uma vez que você começa a andar sobre as águas, é risco total. Ali em Burkina Faso, no Togo, no Benin, hoje eu estava compartilhando com a família ali, e é maravilhoso quando nós começamos a ver nos passos que você vai dando, andando sobre as águas. E ontem eu falei para vocês que eu ia continuar da onde eu parei, para não perder aí até amanhã à noite. Eu fiquei de contar para vocês do Príncipe Dorte, da chuva no deserto, e também bom, eu vou contando, eu vou lembrando aí, tá bom? E depois no livro vocês vão ver os outros testemunhos. Da arma, né, querido? Obrigado, ele fez assim para mim, já fiquei com medo. Ele olhou para mim e fez, tipo assim, cala a boca, mano. Não, eu tô brincando, querido, só. E sobre os homens que entraram no meu carro. Quando você está se arriscando com Deus, o governo já estava avisando para todos os missionários e identificando as zonas de risco, a zona vermelha de Burkina Faso, onde os missionários não poderiam estar indo mais. O problema é que os governadores, o governo de Burkina, ele colocou a zona vermelha justamente aonde os missionários tinham e têm os trabalhos. Então eu comecei a achar meio estranho. Por que tal lugar não é zona vermelha? E eu fui perceber que não tinha missionário. Mas aonde tinha um missionário, aonde tinha uma igreja implantada, ali estava como zona vermelha. Então foi aonde nós conversamos, eu conversei com a minha esposa, com a equipe, e eu falei, nós precisamos orar, porque o inimigo quer tentar nos parar. Aí teve missionários que saíram da tribo, teve missionários que saíram de Burkina, teve missionários que acharam que era melhor preservar a família, e nós ficamos ali. Depois o Senhor nos levou para o Togo com outro propósito, mas o missionário Albert e Renata continuaram em Burkina Faso, realizando e cuidando dos trabalhos, e com toda a equipe ali de Burkina B. E um dia eu estava indo para o leste de Burkina Faso, para a realização a implantação, a inauguração de uma igreja, onde o pastor falou, Josinaldo, nós vamos te esperar, você vem rapidinho, vamos inaugurar, e você já vai embora, para não ficar muito tempo na tribo, porque se você ficar muito tempo, é o momento que eles podem espalhar que há um estrangeiro aqui, pode causar um problema. Irmãos, tem uma parte no deserto que é 30 quilômetros, indo para o leste. O missionário Anderson, o missionário Wagner, eles passaram por este lugar conosco, quando a caravana foi, e ali 2 homens pararam no meio do deserto, não tinha camelo, não tinha uma alma vivente, só estava eu e minha esposa no nosso carrinho, era uma pampinha na época. 2 soldados pararam. O problema é que você na África não sabe quem é soldado, o que é milícia, o que é terrorista, você não sabe identificar. Todos na África, irmãos, às vezes, eles compram armas, compram a farda, e eles se passam para assaltar, roubar, estrupar e queimar vivo. É terrível, irmãos. Eu tenho fotos e vídeos que se eu passasse para os irmãos iam falar, misericórdia, apaga, porque é aterrorizador o que eles fazem com os estrangeiros, o que eles fazem, irmãos, com os próprios irmãos nativos, porque eles aceitaram Jesus como Salvador. Eles nos pararam, um entrou no banco de trás de mim, outro entrou na carroceria, e ele falou, pode seguir diante. E eu falei, para onde? Ele, só segue diante. E eu olhava pelo retrovisor, e aquele homem não ria para mim, não falava comigo, e eu perguntava da família, perguntava para ele, e eu percebi que ele não queria conversa. Foi quando eu parei, só fui dirigindo. Aí você imagina a rua no deserto, né? O meu carro ia assim, que eu estava tremendo, a minha esposa suando, pegando a minha mão, e eu tentando acalmar ela e orando em espírito. Foi quando no meu vidro esquerdo, irmãos, eu ouvi uma voz forte do Senhor vindo no meu ouvido dizendo assim, filho, não temas, porque eu já dei ordem aos meus anjos ao vosso respeito. Oh, aleluia. Irmãos, foi tão maravilhoso, queridos, foi tão maravilhoso que quando eu ouvi essa voz, filho, não temas, porque eu já dei ordem aos meus anjos ao vosso respeito, foi no mesmo momento, irmãos, que ele fez em cima do carro.
E quando ele fez, bateu em cima do carro, eu parei, soltei a mão do volante, e ele falou: nós vamos descer aqui, e vocês podem ir embora. Aleluia. Irmãos, nós fomos glorificando, fomos falando em mistério com Deus, jubilando, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor, Ele é Deus, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não mudou, irmãos. Ele continua fazendo na simplicidade, na universidade e na exclusividade do Evangelho. O que Ele pede é que você se arrisque mais com Ele. Saia, solta sua mão da proa do barco, anda sobre as águas. As vozes sempre vai te dizer: o teu ministério não vai dar certo. Minha irmã, para, porque você está indo longe demais. Meu irmão, você está se arriscando demais. A igreja não precisa de tudo isso. Jesus não exige muito disso. Deus não quer muito isso. As vozes contrárias sempre vai fazer você ficar no teu conforto, no teu abrigo ali, no teu conformismo, na situação que está vivendo. Mas quando você ouve a voz do Senhor Jesus dizendo: filho, sai do barco, se arrisca comigo. Então quando você dá o primeiro passo, irmãos, Ele traça no meio do mar um asfalto traçado para você chegar até Ele. E lá no meio do mar, Ele vai te falar o que vai acontecer com você. A primeira pesquinha de Pedro foi mais de 3.000 almas. Lembra lá? A primeira pesca de Pedro, irmãos, foi mais de 3.000 almas. O dia do Pentecoste, a festa das melhores colheitas, da primícia. E Pedro está lá no meio da multidão. O povo estavam trazendo as melhores primícias para agradecer no dia do Pentecoste. E Deus do céu, doidinho para ganhar uma multidão no primeiro dia de Pedro na evangelização. E quando Pedro começa a pregar, mais de 3.000 almas. Foi a primícias de Deus, foi a colheita de Deus, irmãos, junto com o dia do Pentecoste. Uma colheita de mais de 3.000 almas, falando: eu quero Jesus Cristo como meu Salvador. Irmãos, é maravilhoso quando você sai do barco, no lugar de conformismo, de proteção, e você passa para andar sobre as águas, como Ele andou, amados. Nós não podemos nos concentrar no que aconteceu com Pedro no meio do caminhar, irmãos, mas sobre como ele conseguiu andar sobre as águas. Amém, queridos? E é maravilhoso, queridos. Eu também fiquei de compartilhar com vocês sobre a primeira hemorragia da minha esposa. Ela teve a primeira malária, amados, na África. Eu estava compartilhando com o meu querido Márcio hoje, que a primeira malária da minha esposa foi pior do que as minhas 6 malárias. Por quê, meus amados? A primeira malária da minha esposa... Com licença, queridos. A primeira malária da minha esposa, ela com 52 graus, irmãos, ela tinha que colocar gelo na água, num balde com água, para que pudesse abaixar a nossa temperatura do corpo, porque onde morávamos era muito calor. E o que aconteceu? A minha esposa foi atingida pela primeira malária, e com 52 graus, você imagina minha esposa no quintal de casa, com uma coberta, o corpo dela pipocou tudinho, porque deu reação alérgica com a quinina, que é o remédio. E eu tive que fazer um mingau com a única lata de aveia que eu levei, que aquela aveia era para fazer um pouquinho de mingauzinho, todos os dias de manhã para meus filhos. E alguém me mandou uma mensagem dizendo: olha, mistura aveia na água e dá um banho nela que acalma a coceira, e vai diminuir. Então eu despejei a lata todinha num balde, coloquei a água com muita lágrima, porque aquela era a única latinha de aveia, aquela latinha, e é boa demais aquela aveia, né? Você toma ela, faz aquele mingauzinho, meus filhos amavam, e eu falei: já era a latinha, meu filho. Depois eu dei um banho na minha esposa, fui para o deserto, para um trabalho evangelístico com meu filho Mussá, e lá no deserto eu falei: Senhor, já passa 30 dias, a minha esposa está acamada, a minha esposa está se intoxicando com medicamentos fortes. Toda vez os meus filhos estão pedindo para fazer algo diferente, e ela está acamada, Senhor. E ali, irmãos, eu passei uma tarde conversando com Deus no deserto, e eu pedi para o meu filho ficar um pouquinho mais longe, meu filho Mussal, que está no Brasil, que eu falei ontem. E eu enxuguei minhas lágrimas, peguei minha moto, liguei e fui embora para casa. E naquele dia, irmãos, que eu tive uma conversa longa com Deus no deserto, irmãos, no mesmo dia à tarde, às 18 horas, quando eu cheguei em casa,
a minha esposa já tinha tomado banho, estava de pé, preparando a janta da noite, preparou ali pipoca para comer com os filhos, irmãos, e a malária saiu do corpo da minha esposa, foi curada, meus amados, e depois ali, graças a Deus, ele realmente começou a nos levar a implantar a primeira igreja ali no norte de Burkina Faso. Deus, irmãos, eu saí de manhã, minha esposa estava sentada, irmãos, toda empipocada. Quando eu voltei às 18 horas, irmãos, ela estava ali de pé, irmãos, saradinha. E eu falei, amor, agora essas alergias vai sair em nome de Jesus, e você vai parar de coçar. No outro dia, passou 2, 3 dias, fez um chá de capim santo lá, que tínhamos um quintal, e foi tomando aquele banho, e depois, graças a Deus, o Senhor a deu a saúde. O meu filho Guilherme pegou a primeira malária com 3 anos na África. Todo mundo acordou de manhã, amados, e quando nós falamos, cadê o Guilherme? O Felipe falou, pai, está dormindo ainda. Eu estranhei, meu filho Guilherme, ele é sapeca, ele é agitado igual a mãe, não é igual não, porque eu não sou agitado, né, irmãos? É ao contrário, irmãos. E o Guilherme está dormindo. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, eu falei, amor, ele está estourando de febre. Levamos ele ali no postinho do norte, e eles falaram, está com malária. Irmãos, a receita que os médicos dão para tratar malária, para estrangeiro, é para tratar câncer, tratar gastrite, tratar dor de cabeça. Porque, irmãos, estrangeiro para eles tem dinheiro, então a receita deles é muito grande. E quando eu olhei, falei, doutor, por que isso? Para que isso? Ele, não, é porque talvez foi a reação de alguma coisa. Então, irmãos, uma receita chega a dar quase R$500, irmãos, por causa de uma malária, porque eles veem o estrangeiro e medicam um monte de medicamento que não tem nada a ver. Irmãos, e com o tempo você vai pegando os macetes deles. E o meu filho, peguei a receita, cheguei em casa, fui procurar o óleo de unção, não tinha o óleo de unção, eu esqueci no Brasil. Falei, amor, nós não trouxemos óleo de unção. Ela, não, amor. Falei, então pega um pouquinho do óleo aí, óleo de cozinha, e eu vou orar aqui no quarto, daqui a pouco eu volto. Peguei o óleo de cozinha, irmãos, orei pelo óleo, ungi o óleo primeiro, para depois ungir meu filho. E ali eu peguei o óleo, ungi meu filho, falei, pai, óleo é óleo. Eu oro pelo meu filho e unjo meu filho. Irmãos, meu filho estava estourando de febre, reclamando de dor no corpo, começou a vomitar. E eu falei, fica quietinho, que o Senhor Jesus já te curou. 30 minutos depois, amados, o meu filho sai correndo dentro de casa. Irmãos, foi para o banheiro tomar um banho, voltou e começou a comer conosco o café da manhã. E lá nós juntos começamos a louvar e dizendo, Senhor, só Tu és Deus, só Tu és o Senhor. Uma vez que você se arrisca com Deus, Ele vai te assumir por completo, amados, acredite. A primeira, irmãos, e aí Deus foi curando, curou minha esposa, curou meu filho. Eu estava já avançando no francês, no dialeto fufude, já estava começando a trazer as pessoas a Cristo, ali evangelizando, Alcorão e Bíblia, Bíblia ao Corão. Estudei o Alcorão de capa a capa para poder evangelizar os muçulmanos dentro do Alcorão, porque o Alcorão fala tudo de Jesus. A única mulher citada na Bíblia no Alcorão é a Maria, mãe de Jesus. O único homem que nunca pecou no Alcorão é Jesus Cristo, meus amados. Então dentro do Alcorão você prega para o muçulmano, porque o Alcorão fala de Jesus, o Alcorão fala dos profetas, dos sacerdotes. Então é maravilhoso quando você consegue chegar ao muçulmano dentro do Alcorão, é muito maravilhoso. Então tudo estava bem, quando a minha esposa está no banheiro, e a minha esposa começou a vomitar, queridos, sangue, e começou a vomitar sangue, eu peguei um balde, coloquei o balde debaixo da boca dela, expulsei o demônio, profetizei sobre a vida dela, orei, expulsei aquilo, e continuou, irmãos, o sangue da minha esposa estava saindo em pedaços, coagulado, e eu pensava que era a tripa dela saindo pela boca. Então me apavorei, chamei um táxi ali, e deixei meus filhos como missionário, corri para um hospital. Esse hospital, irmãos, eu não tive o privilégio de levar os missionários, a equipe, nesse hospital, porque seria melhor eu ter levado para que eles filmassem o hospital. Irmãs, um hospital do tamanho desta igreja, só uma sala, mas imagina essa parte, do outro lado também, ou vice-versa. Um espaço, cada um com o seu piniquinho, cada um com o seu lençol. A África tem o maior índice de HIV, não se esqueça disso. O maior índice de HIV, a África ela é contaminada, pesteada. O HIV, irmãos, a AIDS, ela é onipresente na África. E todas as crianças que morrem foi malária, as jovens morrem malária, os homens morrem malária. Nunca é o HIV, por quê? Para a ONU não é bom.
né, uma África com índice HIV, os estrangeiros não vão ficar lá. Então é melhor falar que é tudo malária, para que os estrangeiros continuem vindo, porque a África em si é um lugar que todo americano, francês, inglês e brasileiros gostam de visitar. Isso é uma lógica aí no mundo universal. E o mais interessante, que quando eu cheguei naquele hospital, irmãs, nem no sonho as irmãs gostariam de estar lá. Uma vez que você amaldiçoa o SUS, reclama o SUS, e você fala mal do SUS, antes você precisava visitar lá e visitar esse hospital. O SUS seria um hotel 3 estrelas para você ficar, irmãos, para tratar o que você está precisando de ser tratado, ou algum tipo de enfermidade. Mas ali, queridos, quando eu trouxe minha esposa, colocaram minha esposa de uma cadeira de roda, um balde já estava cheio, irmãos, mais da metade do corpo da minha esposa, o sangue já tinha saído em um balde, irmãos. Os médicos, quando chegamos ali, eles colocaram ela numa cadeira de roda, trouxeram uma cadeira de roda para mim, porque eu estava tão aterrorizado com o que eu estava vendo, amados. Eu estava tão aterrorizado que meus olhos pareciam que iam sair. Eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Tanto sangue, algodão, porque os médicos colocavam algodão na boca da minha esposa, para tentar estancar, mas era uma hemorragia, irmãos. Não era questão de algodão, era questão de estancar o sangue primeiro, para depois descobrir o que era. Os médicos pararam aquele hospital, amados. 8 médicos vieram, porque era a única estrangeira. Se a estrangeira morre ali dentro, irmãos, para o hospital não seria nada bom. Eles param, irmãos. Pessoas no chão, os policiais tirando os mortos, passando por mim, queridos. Uma coisa de outro mundo que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. A minha esposa em uma maca dura. Ela, antes de colocar na maca, ela desmaiou na cadeira de roda. O balde caiu, melou todo o corredor de sangue, irmãos. E eu só olhando ela, um doutor mexendo nas minhas costas e falando, calma, 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 calma. De repente a minha esposa parte, irmãos, apaga. E o sangue ficou brup, 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 brup. Só o sangue, como um vulcão. Os médicos balançavam a cabeça para os doutores. Não tem como. Irmãos, os doutores trouxeram 2 bolsas de sangue para mim e falaram, se ela voltar, nós precisamos urgentemente fazer a transfusão de sangue. Qual é o sangue dela? O positivo. Trouxeram e eu fiquei com as 2 bolsas de sangue. Eu nem estava vendo sangue na verdade, queridos, porque eu estava concentrado vendo minha esposa partir. Irmãos, eu coloquei minha mão na sola do pé da minha esposa, gelado, irmãos. Eu mexi o pé da minha esposa, dura, queridos, dura. Os médicos balançando a cabeça, irmãos, porque nada podiam fazer, eles estavam incapazes com a cintura da minha esposa. Irmãos, houve um silêncio. E ali, irmãos, do meu lado esquerdo, irmãos, é como se tivesse aberto uma porta de um freezer, tão gelado que ficou do meu lado. E o diabo fez assim, ei. Irmãos, era quase apalpável a cara desse. Ele, como diz o missionário, ele é muito covarde. Ele é muito covarde, irmãos. Eu olhava para o lado esquerdo, irmãos, eu ouvi uma voz, irmãos, e era como se eu estivesse vendo o rosto dele dizendo assim, ei, olha para cá, ei, olha para cá. Era desse jeito que eu estava ouvindo a voz dele e vendo a cara dele. E eu olhei, irmãos, olhei para o lado esquerdo, porque eu via, irmãos, é como se eu tivesse pudesse apalpar ele. E ele falou assim, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus que te chamou lá naquele dia, hein? O que eu preguei? Solta o seu barco, a porta do barco e anda com Jesus. Deixa que o restante ele garante. Irmãos, eu ouvi, irmãos, e fiquei quieto. Porém a cadeira que eu estava sentado, cadeira de roda, eu comecei a sentir, a formigar meus pés, as minhas unhas. Eu comecei a sentir, irmãos, aquela cadeira como um trono de fogo, irmãos. Foi queimando o meu corpo, irmãos. E de repente, na minha frente, eu vi e eu senti a presença branda e suave do Senhor Jesus dizendo, filho, eu estou aqui. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Operando eu, filho, quem pode impedir? Aleluia. Aleluia,
Irmãos, no momento que o Senhor falou comigo, a minha esposa deu um tranco na maca. Os médicos trouxeram, ligaram a bolsa de sangue nela, meus amados. Os médicos estancaram o sangue e começaram ali a fazer uma mini cirurgia da amidalite hemorrágica, descobriram depois. Ficamos 5 dias naquele hospital. 5 dias naquele hospital. Por que aconteceu isso com ela, Josinaldo? Eu vou te contar o porquê. Sabe o que aconteceu? Naquele ambiente que eu estava, eu sou evangelista, falei ontem, né? Eu sou evangelista, irmãos. Eu sou doidão por Jesus, eu sou, irmãos. Irmãos, que momento gostoso foi aqueles 5 dias. A minha esposa parada ali, incubada, para eles fazerem a cirurgia, e eu aproveitando dia após dia, missionário Anderson, falando que Jesus, Ele é o Senhor dos exércitos, falando que o túmulo está vazio, falando que Ele ressuscitou dentre os mortos, falando que além dEle não há outro, nem nos céus, nem na terra, nem no mar. E aí, queridos, tinha uma mocinha, irmãos, uma menina de 12 anos, ela passou pelo mesmo problema da minha esposa, estava no mesmo, do ladinho da minha esposa, e ela era da etnia Fulani. E era o chefe de um vilarejo que estava lá, irmãos. Era um chefe de uma tribo, dos fulanes. Ele só falava fufude. E os médicos só falavam o quê? Francês. E eu estou vendo a briga do médico com ele. Pega a tua filha e sai daqui, porque tem uma fila de gente para entrar. E eu fiquei ouvindo. E o doutor, Budi, não ele, não, Wali, Budi, não Wali, Budi, Awala, Budi, Awala. Budi Awala, o africano estava dizendo, aquele homem, aquele papai, estava dizendo, não tenho mais dinheiro. Budi, dinheiro, Awala, já foi tudo, eu não tenho mais dinheiro. E o médico falando, olha, tira a tua filha, planta a filha e leva ela, tira ela daqui, porque tem uma fila de gente querendo pegar este lugar. E ele, Budi Awala, Budi Awala, Budi Awala, alhamdulillah, alhamdulillah, não ele, pedindo misericórdia para o doutor. Foi quando eu me aproximei e falei, doutor, o senhor entende o que ele está falando? E o doutor, não entendo nada do que ele está falando. E você estrangeiro vai entender? Eu falei, sim, entendo. Porque eu morava na tribo, irmãos, dos fulanes. Eu morava na tribo dos fulanes. E eu falei, papá, John Ali, Awali Jam, Jantan, Noi Corede, Noi Gole, Noi Sucaba, como está sua filha? Ele, ao ele, não ele, a saúde não está boa. Aí eu, doutor, Ahalla, ala, e farmaciri, sou de safari, sudo, cabe. Você vai ter que ir na farmácia comprar um medicamento que está faltando para dar. E ele, Budi, Igoam, meu amigo, Igoam, amigo meu, não tenho Budi, não tenho mais dinheiro, acabou. E aí, irmãos, foi ali que o Senhor nos usou de uma forma simples, a simplicidade do Evangelho, a universidade, a exclusividade do Evangelho, ela é simples, ela é real, irmãos. E ali, quando os missionários vieram visitar minha esposa, eu fui pedindo uma oferta para cada um deles, para socorrer aquela criança. Irmãos, os missionários ajuntaram, irmãos, eles ajuntaram os dinheiro deles, irmãos, e de um valor de quase R$1.500, nós compramos todos os medicamentos, para que aquela criança passasse todo o tratamentinho. Aquela criança saiu, amados, ela saiu daquele hospital, de pé andando, queridos. E aquele papai agradecendo, falou assim, olha, sou chefe de um vilarejo, vai um dia me visitar, porque eu vou ter um prazer de te receber. Irmãos, se eu for contar essa história, vai muito mais além, irmãos, que vamos passar aqui, realmente toda noite, porque é uma história muito longa, mas aonde Deus, Ele glorificou o nome dEle, e aonde Ele exaltou. Mas para tudo isso, a minha esposa passou um processo, para que esse ambiente fosse criado, para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado, e ali o Senhor glorificou o nome de Deus, na vida da minha esposa, e também na vida daquela criança, e na vida daquele chefe do vilarejo, operando Deus, amados, quem impedirá? Sai do teu barco nessa tarde, saia, ousa sair desse comodismo, ousa se arriscar com Deus, mas para se arriscar com Deus, para andar sobre as águas com Jesus, você precisa sair do barco hoje, se arriscar quem você é, o que você tem e o que você faz. E ali, meus amados, o Senhor curou minha esposa e fomos para casa. E eu vou contar mais um aqui para vocês. Eu estou contando todos os testemunhos, aí os livros ficam tudo ali, mas eu estou contando para vocês com muita alegria, irmãos. Mas, irmãos, está tudo aqui, queridos. Está tudo no livro, amados. São mais de... Irmãos, aqui eu consegui compartilhar. O Wagner que me ajudou a escrever pode me ajudar, mas tem mais de 20 testemunhos, se me falha a memória, irmãos. Testemunhos que vão fortalecer tua fé, queridos. E não são historinhas de quadrinho, não, irmãos. Tem foto, mas não é historinhas de quadrinhos.
é o que Deus está fazendo no nosso presente século, queridos. Porque chegou a nossa vez, amados. Ontem foi ministrado, porque o Espírito do Senhor Jeová, Ele habita em nós, e por Ele habitar em nós, coisas maravilhosas Ele está realizando sobre a terra. E aqui está, meus amados. Não deixa de ir embora hoje, antes de você adquirir o teu livro. Você vai se maravilhar, irmãos, rir, chorar, ver as fotos aqui. E, irmãos, lê para o teu filho, irmãos. Aconselho o teu adolescente a ler, o teu filho jovem ler. Os nossos jovens precisam ver milagres, ouvir milagres. Os nossos adolescentes precisam ser motivados a ver e vivenciar milagres. Amém, queridos? E isso vai ajudar os trabalhos lá da África, que precisamos demais, como vocês viram ontem e vamos ver hoje. E ali, meus amados, eu vou falar só mais um testemunho aqui, e aí eu vou contar os restantes depois, tá bom? Até amanhã. Eu vou contar para vocês da chuva, e o príncipe Dorte eu deixo para a noite, para amanhã, tá bom? Eu ia para um vilarejo, e nesse vilarejo, o muçulmano vinha e ele me confrontava. Ô Sumana, o Sumana é o meu nome lá em Burkina Faso. O Sumana, você tem incomodado a nossa tribo. Você já faz 2 anos que você vem aqui, você não é bem-vindo neste lugar. Por quê, irmãos? Esse líder era o segundo líder, e ele me ofendia escondido do primeiro líder que gostava de mim. Porque o filho do primeiro líder, o Salo Dico, morou 6 anos na minha casa, eu adotei ele. Aí é uma outra história também, o Salo. O Salo é um menino que eu peguei novinho, levei para casa, adotamos ele. Como fala, não adoção, parcial que fala? É uma adoção, não no papel, mas ele tem documentos que autorizou. Eu podia até trazer ele para o Brasil se eu quisesse, mas não era uma adoção, era ir e voltar. E ele morou 6 anos, irmãos. Tudo que meus filhos comiam, ele tinha nas escolas, que estudava. E então nós alcançamos o vilarejo do Salo, através do Salo mesmo. Então lá foi o poço na vilarejo dele, foi a escola construída, a primeira igreja Fulani, nós implantamos lá no vilarejo dele. Então tem uma história com esse menino que é diferente do Mussá, que é o meu outro filho que está no Brasil, cursando a faculdade de medicina, que já está no 2º ano de medicina. E ele vai voltar para a África para abrir um hospital comigo, é o sonho dele, para ele socorrer o povo dele, lá em Dibô, onde nós moramos 3 anos e meio. E aí eu chegava, ele me ofendia demais, sempre me recebia me ofendendo, sempre. E no mês de abril, irmãos, a chuva só chove lá, só cai lá, no mês de julho e agosto. No mês de abril, irmãos, é o mês mais quente de Burkina Faso. Já pegamos 57 graus no mês de abril de 2009. Foi o único mês, o único ano que pegamos 57 graus. Depois foi 52, 49. Não passamos de 52 depois. Houve uma mudança climática, eu acho que isso foi isso aí. Mas, irmãos, nós pegamos 57 graus. Não foi eu que medi, foi um casal de missionários espanhóis que tinha um termômetro na parede da casa deles. Eles tiraram o termômetro, levaram para mim, para minha esposa. E eles falaram: Josinaldo, olha como tu está fazendo hoje. Eu não acreditei, meus amados, que nós estávamos ali 57 graus. Foi no dia que a minha esposa colocou gelo na água, aonde eu não conseguia me respirar direito, nem ela. E meus filhos brincando, né, com os meninos no muro, e nem sentiam, meus amados. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele nos permitiu passar sem reclamar e glorificando o nome dEle. E eu olhei para ele, irmãos, ele ofendia muito Jesus, e ele me ofendia demais, e ofendia principalmente o Senhor. E eu falei para ele: olha, Baba é pai. Falei: Baba, hoje eu vou orar ao meu Issa Armaciiro, Jesus Cristo é o Senhor, e eu vou pedir para Ele enviar uma chuva aqui agora. A minha esposa, como eu falei para vocês, ela estava do meu lado, e a minha esposa, Vida Batista, e ela falou assim: amor, cuidado, amor, por favor, amor, por favor. Aí eu sempre falo uma frase para ela: vem na minha fé, vem na minha fé, vem na minha fé, vem na minha fé. E ela: amor, toma cuidado. Eu falei: olha, mozão, e se você quiser ir no banheiro, vai agora, porque vai chover minha vida. E vocês vão ver lá no YouTube, depois em casa, aqui não, lá em casa você digita hoje à noite: desafio de uma chuva no deserto, Josinaldo. Você vai assistir todo o que eu vou falar, e você vai ver minha esposa correndo. Quem já viu aqui minha esposa correndo, né, Anderson? Ela, os 2 anos, os charás aqui, né? Ela passa correndo, irmãos, gritando: amor, tá chovendo. E eu falei: já sabia. Irmãos, eu falei para ela: vai, porque vai chover. E aquele chefe, ele olhou para mim e fez assim: Silmana, olha para o céu e veja.
Eu falei, estou olhando, está tudo claro. Depois você vai olhar e você vai ver. Aí ele olhou para mim, queridos. Irmãos, eu falei para ele, daqui 30 minutos, não é nem 29 e nem 31. 30 minutos no relógio da minha esposa. Ela vai falar, amor, deu 30 minutos. E o Senhor vai enviar uma grande chuva, porque hoje você vai vivenciar aquele que eu tenho pregado aqui já quase 2 anos, e você tem ofendido o nome do meu Senhor Jesus, mas a partir de hoje haverá mudança neste lugar e em você também. E ele riu e falou, Ussumana, se chover eu te dou um presente. Eu falei, prepara o presente, meu querido, porque vai chover. Amados, foi tão maravilhoso, queridos, porque eu profetizei isso, e eu fiquei assim no meu coração, fé mantém, fé fica aí, fé fica aí, fé fica aí, não balanceia, creia, porque é o nome do Senhor Jeová que está em jogo, fé fica aí. Irmãos, quando deu 25 minutos, para resumir para vocês um pouquinho, 25 minutos, amados, eu escutei um barulho, irmãos, irmãos, o horizonte, amados, ficou primeiro tudo vermelho, irmãos. E você vai clicar lá uma tempestade de areia que eu filmei também, tempestade de areia no deserto, no YouTube. Você vai ver a filmagem que eu fiz também, tempestade de areia. Primeiro veio a tempestade de areia, irmãos, passou sobre nós e tudo ficou claro. E eu falei, Senhor, irmãos, 26 minutos no relógio da minha esposa, 26, amor. Irmãos, quando deu 27 a 28 minutos, aquele barulho começou a aumentar, irmãos. E um vento gelado, irmãos, assoprou sobre nós. E quando no deserto passa-se um vento gelado, vocês lembram aquele hino? Faz chover, abra as comportas dos céus e faz chover. Faz chover, abra as comportas dos céus. Eu comecei a louvar, irmãos, dentro da minha alma, do meu espírito, eu louvava, Senhor, este é o sinal que vai chover. 27, 28 minutos, irmãos, o horizonte ficou todo escuro, irmãos, todo escuro, e começou a se aproximar, de pouco em pouco, irmãos. E eu falei, amor, vai no banheiro, porque vai chover. Irmãos, aquele chefe, meus amados, começou a olhar para o fundo, irmãos, e aquela tempestade veio, irmãos. Mas choveu naquele dia, queridos. Mas choveu naquele dia, choveu naquele dia, choveu naquele dia, choveu tanto naquele dia, irmãos. Deus abriu as comportas do céu. O lado esquerdo, irmãos, vocês vão ver no vídeo lá, que o lado esquerdo está tudo escuro, o lado direito tudo claro, branco. Deus separa o dia e a noite. O horizonte, vem uma chuva, irmão, uma tempestade. É difícil de acreditar, eu sei. Irmãos, o deserto ficou quase 50 centímetros de água. Eu tive que sair correndo porque não tinha ar-condicionado no meu carro, uma pampinha velha. Eu caí, irmãos, num buraco dentro do deserto, ficou assim. E Deus nos deu força ali e conseguimos tirar o carro. Eu não consegui ver mais o chefe do vilarejo. Uma semana depois, amados, eu voltei e falei assim, Baba, tô em Belva, onde está a minha chèvre, a minha cabrinha, onde está a minha ovelha? E ele, Ussumana, você com esse seu Jesus aí. E eu falei, falei, não vai ficar por aí não, foi muito milagre para pouca coisa, é ruim, hein? Depois de uma chuva daquela, você e seu Jesusinho aí. Falei, Baba, vamos sentar, vamos conversar. Irmãos, depois daquele momento, um a um foi se rendendo aos pés de Jesus. Um a um foi confessando que só Jesus Cristo, Issa Armaciu, Naod Sani, Jesus Cristo, o Senhor, Ele é bom, Naod Sani. E quando eles falam Naod Sani, dizendo assim, bom, Issa Armaciu, o Senhor é bom, muito, irmãos, foi ali que nasceu a primeira igreja fulane, no meio dos fulanes, aonde nós temos um pastor hoje, no meio dos fulanes, pastoreando fulanes, formando fulanes para a etnia fulane, operando Deus. Quem pode impedir o trabalhar de Deus? Você só precisa soltar, meus amados, a borda do barco e andar sobre as águas, porque o milagre, Ele é capaz de realizar. O milagre, irmãos, é por Ele, mas a ação é sua. Saia do barco nesta noite.
Se arrisque mais o que você tem. Se arrisque mais quem você é. Se arrisque mais. Para de ouvir as vozinhas que se você continuar limpando a igreja, você continuar evangelizando, continuar fazendo isso, aquilo, você vai se dar mal, você vai ver, não vai dar certo, você vai quebrar a cara, e blá blá blá. Olha, você vai fazer isso, vai sair do teu emprego por causa disso, você vai doar seu dinheiro da empresa, por não sei o quê, você vai fazer isso. Você não acha que você está se arriscando demais? As vozinhas sempre vão estar cotidianas na tua vida, porém Jesus sempre vai estar dizendo: olha João, Maria, olha Josinaldo, saia deste barco, venha, porque eu sou o maior interessado em financiar o teu futuro, venha, porque eu traço uma rua dentro do deserto, dentro do mar, e você passa, e você vai andar comigo sobre as águas. Quer vivenciar milagres, irmãos? Saia do barco. Quer vivenciar milagres? Se arrisque mais com o Senhor. Ou fica lá no cantinho. Pedro, não vai não. Passa a sua vida assim. Não vai não, João. Irmã Rosa, vai quebrar a cara. Fique cuidado, não vai dar certo. Quem escuta conselho é inteligente. Quem obedece não padece. Não vai não. Fique de pé e ousa a marchar sobre as águas com o Senhor. Aí você vivenciará milagres que os olhos de muitos não vê, os ouvidos de muitos não ouvem e o coração de muitos não sente. Porque só para aqueles que mergulham e vão fundo em águas profundas com o Senhor, é lá que estão os milagres. Águas rasas, você só vê o que os outros vê, só fala o que os outros falam, e conta testemunho dos outros. Irmãos, hoje eu quero contar o testemunho aqui da irmã Joana, que eu vivenciei esses dias. Que testemunho maravilhoso, irmãos. Sempre a gente vai passar a vida contando testemunho dos outros, mas nunca nosso. Passa a contar os teus testemunhos, os teus milagres, as tuas experiências, porque a página branca de Malaquias e Mateus é a tua história que está sendo escrita, que precisa ser escrita ali. Amém, queridos? 38. Ô Márcio, eu acho que é bom soltar o vídeo só à noite, né? Amanhã? Vamos deixar para amanhã? Irmãos, então amanhã à noite nós vamos soltar o vídeo de novo. O vídeo é aquele de ontem, eu estaria falando a mesma coisa, mas para a gente seguir o cronograma certinho, amanhã à noite eu passo o vídeo, vou contar os testemunhos mais amanhã. No Coffee Break lá, quem quiser já adquirir o livro, eu já posso assinar, dedicar uma dedicatória, posso ficar aqui bem bonitinho aqui, só assinando o dia todo. Eu nem tomo café, irmãos, vou ficar só aqui, ó. Ao meu querido João, com carinho. Irmãos, ajude a gente, irmãos. Não é para comprar chácara, não é para comprar carro, não é para comprar anel de diamantes, não é para ir para o shopping. Irmãos, é para a gente melhorar tudo lá que vocês viram ontem e vão ver amanhã. Ajude a gente, irmãos. Arrisca. É R$30, queridos. Não estou pedindo teu carro, tua casa não, queridos. Não estou pedindo tua chave, não. Não é isso. Eu estou te convidando a viajar em uma aventura, em um livro de 200 páginas, que vai mudar a tua história, queridos. Você vai ousar mais. Eu coloquei o coração nessa escrita, irmãos. E eu falei para o Senhor: Senhor, as pessoas que forem ler esse livro, não seja só mais uma leitura, mas que eles sintam queimadas os seus corações por Ti. Tem adolescentes que estão lendo em 24 horas. Tem jovens que leram, irmãos, em 24 horas. Eu encontrei irmãs que falaram: Josinaldo, eu estou lendo o teu livro e já estou terminando no meu emprego. Irmãos, ousa, ajuda a gente. Tá bom, queridos? E aí vocês vão viajar conosco nas aventuras lá. Tá bom? Eu tenho mais 2 minutos, então eu vou usar os 2 minutos meus. Tenho 2 minutos. Entendeu, meus queridos? E aí tem uns cofrinhos, vai lá, né, do projeto para ele ir. Tem umas roupas, umas batas da África, que eram R$80, eu baixei para 40, porque eu estou cansado de vender aquelas roupas já. Aí eu baixei para R$40. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Paga, depois você deposita na minha conta. Eu tenho um cartão, passe o cartão. Eu não tenho nenhum nem outro. Compre, irmãos. Deposita, eu te dou o número da minha conta e você deposita depois. Só deposita, irmãos. Porque é para comprar pão, irmãos. É para comprar casa lá dos obreiros. Fazer parquinho que vocês viram ontem. Irmãos, saia do barco. Anda sobre as águas. Você sabia? Eu acho que foi meu querido pastor amigo Anderson que falou isso, se não me falha a memória. Tem pessoas que têm problema na vida financeira porque eles não tiram a semente para semear, fica entulhada e apodrece. Investir em coisas é passageiro, investir em pessoas é eterno. Irmãos, sabia que fazer o bem te rejuvenesce? Dá prazer na alma, irmãos. Não é, paizão?
Fazer o bem, ser generoso, ser generosa, irmãos, dá uma alegria tão gostosa no coração. Lá em Missões, no campo missionário, tinha um missionário que ficou 1 ano sem geladeira. E eu fiquei bravo com a nossa equipe, porque ele não era da nossa equipe, ele era da Batista. Só que ele estava 1 ano sem ter geladeira. Ele vinha buscar o gelado em casa. E um dia, de manhã, eu falei para os missionários, de todas as denominações que estão em Burkina Faso, nós precisamos tomar vergonha na cara e ser mais generosos. O nosso parceiro está com água, tomando água do canarim, que é do vaso de barro, e a gente não se ajuntou para comprar geladeira para ele. E um dia, irmãos, a gente coletou ali, e no outro dia a geladeira estava lá funcionando e dando água gelada para o casal. E foi tão bom, irmãos. É gostoso fazer generosidade. E crente sabe fazer isso, irmãos. Irmãos, o poço artesiano que vocês, amanhã eu vou agradecer. Amanhã eu vou falar do poço e vou falar das escolas, das igrejas que vocês doaram. Amanhã eu vou dar uma ênfase nas 3 igrejas que vocês vão ver amanhã, irmãos. Que Deus, usando vocês e nosso querido pastor Raimundo, irmãos, abençoaram. O Togo agradece muito vocês, irmãos. O Togo, irmãos, é grato a vocês, porque a gente cultuava o Senhor debaixo de lona, irmãos, e hoje nós estamos cultuando debaixo de telhas, irmãos, porque Deus usou a generosidade de vocês aqui. Vocês se arriscaram, e lá estamos agora para inaugurar o nosso poço artesiano, doado por Jockey Club, irmãos. Irmãos, amanhã eu vou contar direitinho, porque o milagre é grande demais, tá bom? Você vai tomar de mim o microfone? As palmas louvam ao Senhor, queridos. Ai, glória a Deus. Obrigado, Gisnaldo. É um prazer, meu irmão, tê-lo aqui. Eu vou falar que você falou hoje de manhã. Essa igreja esperava ansiosamente a tua presença aqui. Acredite. Obrigado. Amanhã tem um pouco mais. Daqui a pouco ele vai cantar para nós, hein? Qual o idioma? Vamos cantar 2 dialetos em um só, tá bom, queridos? Mas vocês vão ter que dançar comigo. Aí eu quero ver. Irmãos, aquele que puder, se eu entendi bem, Jô, este livro, ele vai alimentar 5.000 crianças. A compra deste livro são 5.000 exemplares para alimentar 5.000 crianças. Então, é uma causa nobre, irmãos, não é uma causa qualquer. E eu tenho mais um livro aqui na minha mão. Quem quer o livro? Eita, tanta mão. Então, vou fazer o seguinte com vocês. Amanhã cedo, é 30 reais, são 30 reais o livro. Não, vou fazer diferente. Eu ia falar que amanhã cedo eu ia dar, mas quem quer o livro agora? É só ir ali e comprar. Ó, a primeira pessoa que vir pegar esse livro é dele. Tá aqui, ó. Primeiro que pegar, ganhou. Eu avisei. Eu avisei. Irmãos, vamos ficar espertos. Aquele coxo pulou na água primeiro, foi curado. Ô, irmãos, nós vamos parar agora, vamos para um coffee break. Jéssica tem uns papeizinhos aqui na mão. Tirando o Marcão, ele não vai pegar mais esse papel. Tirando o Marcão, não vai pegar o papel. Vocês vão pegar esse papelzinho, vão escrever o nome de vocês e devolver. Cada uma pessoa vai pegar um papelzinho e depois devolve. Amanhã cedo, só para amanhã cedo, tá? Não vai ter no culto. Amanhã, pela manhã, nós vamos fazer uma surpresa com esse papelzinho que tiver com a Jéssica. Tá bom? Daqui a pouco o Josinaldo vai cantar para nós. Daqui a pouco o Anderson Carias vai ministrar a palavra. Daqui a pouco o Wagner vai falar para nós a ida dele para o Togo. Mas agora vocês vão tomar um coffee break. Tá bom? Vamos ficar de pé. Pastor Vicente, faz uma oração aqui para nós, meu pastor, para a gente tomar um café. Só as orientações. O café nós vamos servir lá em cima, tá? Lá no salão. Pode subir pelo final ali, pode subir pela lateral. Mas antes vamos orar. Graças a Deus. Vamos orar.
agradecendo essa parte e coisas melhores ainda vão se suceder. Maravilhoso Deus, somos-te gratos, Senhor, já por esse momento que já temos passado na tua presença, sentindo o teu agir, Senhor, e o testemunhar do teu filho. Muito obrigado, meu Deus. Agora prepara-nos para um lanche, se conosco, Senhor, e depois, meu Deus, sabemos, estamos certos que a tua presença estará nesse lugar, dando sequência a esse trabalho. É um pedido, Pai, que eu te faço, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. 18h30, meus irmãos, aqui no átrio, tá? 18h30.